Olá, eu sou a Rochelle, seja muito bem-vindo ao canal Fenomenal RS e como combinado, hoje eu vou começar a nossa leitura de todas as orações que contém no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. Lembre-se que orar pelo outro também é caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa prece, antes dela nos apresenta uma breve explicação sobre a obsessão. Mas sempre é bom lembrar a importância da informação sobre o que e por que estamos fazendo a prece, suas causas e efeitos. 3 preces para os obsidiados. Nós temos a prece para ser dita pelo obsidiado, a prece pelo obsidiado e a prece pelo espírito obsessor. Então são 3 preces em 3 situações diferentes. A coletânea de preces espíritas descritas no Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos traz 30 preces. Se tu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e der uma olhada, a maioria das preces, elas são feitas direcionadas ao outro, a outra pessoa. Então isso quer dizer que nós devemos muito mais orar pelo próximo do que por nós mesmos. Eu vou ler aqui para vocês o prefácio, que é o que Kardec nos traz. A obsessão é a ação persistente de um espírito mau, exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, traz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pulam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê de braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades de todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e como tal aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam em imperfeições físicas, se tornam o corpo acessíveis às influências perniciosas exteriores. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mau. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral, tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica o teu corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, e que a maioria das vezes basta para livrar o obsessor. Basta para livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se faz indispensáveis quando a obsessão degenera a subjugação e em possessão, porque daí o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança de um espírito, e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em outra existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como envolvido, impregnado em um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Com um auxílio de um fluido melhor que produz, de certo modo, um efeito reativo,
esta ação mecânica não basta. É necessário, sobretudo, que se atue sob o ser inteligente, o qual importa se possa falar com autoridade. Só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for a superioridade moral, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que ele desponte o arrependimento, o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, objetivando a educação moral. Pode-se, então, lograr a dupla satisfação de liberar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo da sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina, e se compraz no erro em que este último lança, visto então que, longe de secundar, repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Essa passagem está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Então vamos à primeira prece de 3. A primeira prece, para ser dita pelo obsidiado, lembremos que o mais importante é que o obsidiado queira se livrar dessa obsessão. Vamos lá. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do malfazejo que se ligou a mim. Se é vingança que toma dos agravos que eu tenha lhe feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para a minha punição, e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem o mal, induzindo a melhores sentimentos. Mas também sei, ó Deus, que são minhas imperfeições que me tocam passível às influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me luz que necessito para as reconhecer. Combate, sobretudo, em mim o orgulho que me segue em relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo pode me subjugar? Faze, ó Deus, que me sirva de lição para o futuro esse golpe desferido na minha vaidade. Que ele fortifique a resolução de um tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, daqui por diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me força a suportar com paciência e resignação essa prova. Compreendo que todas as outras que há de ela concorrer para o meu adiantamento, se eu não lhe estragar o fruto com os meus queixumes, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar a minha caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. A segunda prece é pelo obsidiado. Deus onipotente, digna-te a me dar o poder de libertar esse irmão da influência do espírito que obsedia. Se está nos teus desígnios
Por termo a esta prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Bons espíritos que me assiste, e tu, seu anjo guardião, dai-me o vosso concurso. Ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Em nome de Deus onipotente, eu adjuro o espírito malfazejo que o atormenta a que se retire. E por último, mas não menos importante, a prece pelo obsessor. Deus infinitamente bom, na tua misericórdia, imploro para que o espírito que obsidia esse nosso irmão ou irmã faz entrever as divinas caridades, a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que tudo tem a perder praticando o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Espírito que te comprazes a atormentar o nosso irmão ou irmã, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem e que não pode ser mais fortes do que o Deus e os bons espíritos. Possível lhes fora preservar o nosso irmão dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha que passar por essa prova. Mas quando essa prova chegar ao seu termo, toda a ação sobre a tua vítima será vedada. O mal que houveres lhe feito, em vez de prejudicar, terá contribuído para o seu adiantamento e para torná-lo por isso assim mais feliz. Assim, a tua maldade tê-la empregado em pura perda e se voltará contra ti. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão, e a tua tenacidade quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Mas por isso mesmo que é bom, quer Deus deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse por tua vontade. É uma mora que te concede. Se não aproveitares, sofrerás deploráveis consequências. Grandes castigos, cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus, e apressará a liberação dela. Reflete, pois enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal, neste momento que praticas, terá forçosamente um limite, ao passo que, se persistires na obstinação, aumentarão em contínuo os teus sofrimentos. Quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora, quando és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém, o que não obsta que seja desgraçado, digas o que disseres, e que te torneis ainda mais desgraçados. Ao par disso, vê o que perdes. Observa os bons espíritos que te cercam e diz se não é preferível a tua sorte, a sorte deles. Da felicidade que gozam, também tu partilharás quando quiseres. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer, em vez do mal, o bem. Sei que não podes transformar repentinamente. Deus não exige o impossível, quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faz que em breve possamos dizer em teu favor
a prece pelo espírito penitente e não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto não constes entre os bons. Agora, uma última observação. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. E exige também tato e habilidade, a fim de caminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos, astuciosos e os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos que nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter dos espíritos, nada se obtém, isto é um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade, igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou qualquer sinal material. Uma obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama por vezes um tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa oração. São várias orações, essa não é a primeira. Tu vê, a última é 84, então são muitas preces que nós podemos fazer. Eu digo são 30 porque são 30 itens, mas às vezes os itens têm mais de uma prece. Mas como as pessoas perguntam muito sobre obsessão, então eu resolvi trazer primeiro esse sobre obsessão, sobre os obsessores, para a gente já ir orando pelos nossos irmãos obsessores, pelos obsediados ou quando a gente mesmo é obsediado, que a gente coloque então na minutagem aqui do vídeo. É importante assistir todo o vídeo, tá? Na primeira vez. Depois, nas próximas vezes, só olhar na descrição do vídeo a minutagem que já vai direto para a oração que você tem que repetir. É isso, então não esquece de te inscrever no canal, de ativar o sininho da notificação, de deixar o teu like, comenta, compartilha com aquela tua amiga ou com aquele teu amigo que está precisando de ajuda, tá bom? Até a próxima!